É um prazer nós estarmos aqui para mais uma vez aprender da palavra de Deus. Eu convido você agora para que nós possamos orar, falar com Deus, para que Ele possa dizer ao nosso coração a mensagem que nós realmente necessitamos. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de estudar a Tua palavra. Obrigado porque ela está aqui nas nossas mãos. E eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor, através dessa aula, nos fale, Senhor. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada pessoa que for ouvir essa aula, que aquilo que realmente nós necessitamos aprender de Ti, o Teu Espírito possa falar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, o tema A Mesa com Jesus. E nós temos visto as mesas em que Jesus esteve presente, que estão registradas no Novo Testamento. E o nosso objetivo é estarmos olhando para essas mesas, vendo com que pessoas Jesus sentou à mesa e quais os ensinos que ele trouxe a cada uma dessas pessoas. E nós estamos então partilhando da mesa de Jesus, aprendendo também dele. Nós já vimos a mesa em que Jesus esteve com Mateus, ele chamou Mateus, né, o publicano, quando ele o chamou. Nós já vimos na aula anterior a mesa em que Jesus esteve com Simão, o fariseu e a pecadora. E hoje nós vamos ver mais uma mesa. Nós vamos olhar para essa mesa que está em Lucas, capítulo 14, dos versos 7 a 14. Diz assim: Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado, mas digno do que tu. E quem convidou a ti e a ele, venha e te diga: dá o lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Bem, aqui nós temos um trecho, né, da palavra de Deus que fala de um momento que Jesus estava vivendo ali, mas tem um tempo anterior a esse. No começo do capítulo 14, nós vemos que Jesus vai à casa do chefe dos fariseus. Ele entra naquela casa e ali há uma pessoa doente, né? Uma pessoa que tinha uma doença que provavelmente o deixasse muito inchado, e era sábado. Então Jesus entra naquela casa, vê aquela pessoa doente, e até alguns estudiosos dizem que aquilo foi uma espécie de armadilha que os fariseus fizeram contra Jesus, porque no capítulo anterior é dito que eles estavam vendo uma forma, né, de pegar Jesus em algum erro da lei. Então ele entra ali, é sábado, e ele já começa perguntando para os fariseus. Com certeza Jesus sabia o que se passava no coração daqueles fariseus. E ele diz: é lícito eu curar no sábado? E nós podemos pensar, logo eles responderam: não, não é lícito. Mas os fariseus não confrontavam Jesus assim e não responderam absolutamente nada. Houve um silêncio. E Jesus foi lá, curou aquele homem e o mandou embora. E então disse para aqueles fariseus: quem de vocês aqui, tendo filho ou um boi, que caísse num poço, caísse num buraco, e fosse sábado, você iria deixar ele lá? E mais uma vez eles se calaram.
Então, é nesse contexto, né, diante desse silêncio, que Jesus começa a observar as pessoas da casa. E ele começa a ver o quanto que elas estavam disputando os melhores lugares à mesa. Naquela época, a mesa, como eu falei na aula anterior, era uma mesa baixa. E em volta dela ficavam alguns divãs. Cada divã desse cabia assim umas 3 pessoas. E ela era uma mesa em formato de U, esses divãs ficavam também em formatos de U. No centro se sentava o anfitrião e havia o divã da esquerda e o divã da direita. O que eu encontrei quando estudei é que o divã da esquerda era o lugar de honra. Então, digamos que o convidado mais importante era colocado para sentar ali. E do outro lado, o segundo mais importante. Eu já ouvi também outros estudiosos falando que o lado direito que era o mais importante. Mas, enfim, o lado mais importante estava sendo disputado por aqueles fariseus. Aquela coisa de, eu quero sentar aqui, e quem que vai ficar? Não, sai, sou eu. Eu me lembro quando eu era chefe na educação e nós íamos para algumas celebrações, para inaugurações, na época faziam entrega de cheque para as escolas poderem ser reformadas. E quando o prefeito ia se sentar naquele palco em que ficavam todos as autoridades, né? Havia uma disputa entre os vereadores, quem é que ia ficar perto do prefeito, porque ele sairia na foto, ele poderia ser mais visto. E literalmente eles ficavam ali disputando, não, vai você, não, agora sou eu, você foi da outra vez, né? Então isso é uma coisa que a gente já viu muito acontecer, né? Mas o que acontecia é que os lugares que eram colocados ao lado do prefeito, ele colocava a diretora da escola e a mãe da APM, que ia receber o cheque, porque ele queria valorizar aquelas mulheres, né? Era uma honra estarem sentando ali ao lado do prefeito naquela solenidade. Na verdade, era isso que esses fariseus estavam querendo. Eles estavam querendo mostrar o seu grau de importância, né? Porque para a sociedade da época, essa regra de hierarquia social acabava orientando os judeus. Então, assim, eles sabiam quem era mais importante. Eles deveriam deixar a pessoa sentar, mas eles estavam ali disputando. E Cristo está ali observando aquela atitude dos fariseus. Será que Cristo estava realmente preocupado com a mesa, quem senta aqui ou quem senta ali? Não, Jesus estava olhando para o coração daquelas pessoas, o que motivava aquilo, né? O que elas de fato estavam buscando. E isso é uma realidade. Jesus, ele olha as nossas atitudes, ele observa os nossos movimentos e nós sabemos que eles são expressão do que está dentro do nosso coração. Mateus capítulo 15, verso 18 e 19, Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. É do coração que saem essas coisas. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que acontece em si. O tanto de homicídios, tem que acabar, né? Essa imoralidade, os atos, né? Como se não for feito em público, tudo bem. Mas na realidade, o problema de todas essas coisas não estão nelas em si, mas no que move o coração do homem para fazer uma coisa como aquela. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir detalhes dos crimes reais, mas com pessoas que falem sobre perícia, que vai dando os detalhes de como as coisas acontecem, né? E a gente vê certos crimes que nos chocam, né? Crimes contra criança, crimes contra idoso, que nos últimos dias nós vimos uma atitude tão complicada de alguém agredindo um idoso. Mas, na verdade, a grande questão é o que está dentro do coração da pessoa que move ela a executar um ato como aquele, né? Que é, na verdade, a natureza pecaminosa. O mundo jaz no maligno. Então, esse coração, né, que abriga essa maldade,
num determinado momento ali de estresse, de alguma coisa, flui e acaba acontecendo essas coisas horríveis, né? Então, a transformação realmente, ela precisa ser muito maior do que apenas dos atos, mas transformar o interior das pessoas. E Cristo, então, ele vê esse desejo dos fariseus em sentar no melhor lugar. E quando ele percebe isso, ele então usa do ensino através de parábolas, que é uma coisa que Jesus fazia muito. Ele contava histórias que faziam com que as pessoas pudessem compreender a profundidade dos seus ensinos, né? Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela contém tantas histórias e nós temos que ter essa visão de que as histórias estão ali, não para sabermos quem foi Jonas, quem foi José, o que aconteceu com eles, mas principalmente o objetivo, o propósito é que essas histórias tenham um impacto sobre a nossa vida, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, né? Que a gente possa olhar para a palavra de Deus, para aprender de Deus. Então, Jesus, através das parábolas, ele ensinava as pessoas. E aqui ele vai usar uma parábola para ensinar esses fariseus. E nós temos certeza que estes homens, entendidos na lei, que ficavam ali interpretando tanto, não iam ter dificuldade de realmente entender o que Jesus estava querendo dizer com aquela história. Jesus, então, divide essa parábola em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver que Jesus fala sobre os convidados. Quando você for convidado, né? E, basicamente, ele está dizendo, quando você for convidado, cuidado com o lugar que você ocupa. Aquele que ocupa o primeiro lugar e é retirado de lá, vai passar vergonha, né? Vai ser uma desonra para ele. Esse ensino para mim é muito precioso, porque desde muito pequena, meu pai não se referia ao fato de estar na Bíblia até, mas ele falava muito isso pra gente. Olha, quando você chegar num lugar, você nunca vai lá sentando na frente, porque alguém pode chegar e falar, ó, aí não é seu lugar, e você vai passar vergonha, né? É melhor você sentar atrás e alguém vir e falar, não, vem aqui pra frente, sente aqui na frente, porque assim você vai estar sendo honrado. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, tome cuidado quando você chegar no lugar onde você vai sentar. Não sente lá na frente, porque você pode ser retirado de lá e isso vai ser vergonha, vai ser desonra para você. E aquele que ocupa o último lugar e é colocado no lugar mais elevado, esse será honrado diante de todos da mesa. E o que é mais bonito aqui é que aquele que é honrado é chamado de amigo. Olha só que especial, né? O amigo do anfitrião. Vem aqui, amigo, sente aqui. Isso vai ser uma honra para ele. E ele conclui dizendo que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar, esse será exaltado. A segunda parte da parábola, Jesus vai falar para o anfitrião, vai falar do anfitrião. Então, quando você não for o convidado, mas você for aquele que promove o jantar, a ceia, não chame as pessoas que já te amam, que você gosta delas, né? Os seus parentes, os seus amigos chegados, porque eles vão te retribuir. Mas eles vão te retribuir porque eles amam você. Você fez com eles e eles vão fazer com você. A retribuição vai vir deles, né? Se eu, por exemplo, a minha mãe me chama para almoçar, puxa, que bacana, minha mãe me chamou para almoçar, né? Mas eu não vou ficar, nossa, minha mãe. Não, ela me ama, eu sei disso. E eu vou ter prazer em retribuir este almoço. Então, a retribuição virá de mim para minha mãe. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aquele que você convidar, que é seu parente, ele vai retribuir o almoço. Ele vai vir dele para você essa retribuição. Mas, quando você fizer um banquete, e eu acho muito interessante que Jesus fala aí do banquete, né? Antes era um jantar ou a ceia, não convide seus irmãos, mas quando você fizer um banquete ou algo ainda mais especial, chame aqueles que não têm como te retribuir.
Chame os aleijados, os cegos, os mancos, as pessoas desfavorecidas, aquelas que não têm como retribuir aquilo que você está fazendo, porque a sua retribuição neste sentido virá depois da ressurreição, ou seja, pela eternidade. Você vai ser agraciado por Deus por fazer aquilo. E aqui é óbvio, gente, que nós não estamos falando de comida, né? Então eu vou encher a minha casa de pessoas, as pessoas aleijadas, os cegos, né? Se eu não conheço nenhum desses, então não tem por que eu responder a essa parábola. O ensino é muito para além disso. Nós não estamos falando somente, se for isso, ótimo, mas não é só isso. É realmente você fazer as coisas, você fazer o bem para quem não tem condição de te retribuir, né? Nós fazemos muitas coisas boas, muitas vezes. É gostoso você convidar um amigo para ir tomar um café, mas o quanto que nós fazemos por aquelas pessoas que não vão ter condição de nos retribuir um café, né? Que não vão ter um tempo para estar conosco e nós damos o nosso tempo para essa pessoa. Nós temos que saber que fazendo isso, nós vamos receber pela eternidade, nós vamos receber a bênção que vem de Deus, né? Por estarmos fazendo aquilo. Então, Jesus, ele vai tratar desses dois aspectos nessa parábola. Os temas principais dessa parábola são a humildade e a generosidade desinteressada. Nós vemos que Jesus, ele ao falar desses convidados, né, ele está se referindo, na verdade, a um texto que está lá em Provérbios. E com certeza, esses fariseus que conheciam tanto todo o Antigo Testamento, as leis e tal, eles deveriam saber desse versículo. E eles, sabendo disso, muitas vezes não praticavam. Jesus, de uma maneira recorrente, fala sobre isso, sobre essa busca que eles tinham pelos primeiros lugares. Mas vamos ver esse provérbio que está lá em Provérbios, capítulo 25, o versículo 6 e 7. Diz assim: não reivindique honra para ti na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Então veja, aqui está falando dos reis, né? Não fique lá no lugar de honra, mas espere alguém falar para você, suba. E Jesus está falando exatamente sobre isso aqui com eles. E eles, na verdade, como eu disse, já não praticavam isso. Nós temos um outro texto que aparece, na verdade, em 3 evangelhos. Aparecem em Mateus 23, 5 e 6, em Marcos 12, 38 e 39 e em Lucas 20, 46. O texto de Mateus, capítulo 23, versículos 5 e 6, diz assim: praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas. Então, Jesus observa a atitude desses fariseus, né? Como, na verdade, eles querem aparecer, né? Com roupas, mais coisas do que os outros, sentados sempre nos primeiros lugares, lá nas sinagogas, né, nos banquetes. Então, eles buscavam essa honra. Nós temos uma outra parábola que Jesus fala do publicano e do fariseu orando, né, na sinagoga, que está lá em Lucas, capítulo 18, e diz assim, versículo 9: contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Então, os fariseus já tinham essa prática, né, de querer se colocar realmente acima dos outros. E isso, gente, tem um fundamento.
né? Toda essa atitude, que é o orgulho. O orgulho é onde está alicerçado todos esses sentimentos de superioridade, né? A definição que eu achei aqui de orgulhoso diz assim: é um ser elevado, um ser altivo, saciar-se em autoestima e autoconfiança. O orgulho, ele nos leva a essa falta de amor, a indiferença para com as necessidades e as fraquezas das outras pessoas, nos leva a julgamentos apressados. Vejam nessa definição o quanto de auto tem, né? Autoestima, autoconfiança, autossuficiência. É isso que é o orgulhoso. E aqui na parábola, Jesus está mostrando dois tipos de relacionamento. O relacionamento vertical, que é o relacionamento dos homens e Deus, né? Então, Jesus, ele é o anfitrião, é aquele que coloca as pessoas, que dá esse lugar à mesa. Nós sabemos que não somos nós que conquistamos esses lugares à mesa com Jesus. Ele nos dá o lugar à mesa. E aqui, o orgulho, ele não tem espaço, né, neste relacionamento entre Jesus e o homem que senta à sua mesa, né? O fundamento da mesa de Jesus é a humildade e não o orgulho. Não é a autossuficiência, o autocontrole, o mérito, né? Nada disso. Mas é realmente o olhar sobre o sacrifício de Jesus que nos deu de presente, de graça, este lugar à sua mesa. E a segunda parte, quando ele vai falar do anfitrião, ele está falando do nosso relacionamento entre nós, os homens, do relacionamento horizontal, né? Ou seja, onde também não reside o orgulho, mas a gente não vai buscar algo para nós mesmos, né? Mas vamos realmente distribuir a mesma generosidade com que nós fomos alcançados. Então, se a mesa com Jesus não é o espaço onde deve haver o orgulho, como que nós demonstramos através das nossas atitudes a nossa humilhação? Da mesma forma que o publicano fez aqui na sua oração, reconhecendo a nossa indignidade e clamando por misericórdia. Quando nós clamamos por misericórdia, quando nós dizemos, Senhor, tem piedade de nós, né? Quando nós vemos, por exemplo, as doenças que estão assolando hoje a gente, né? Nós temos cada vez uma doença nova e que se transforma aí numa coisa maior. A gente tem Covid, a gente tem dengue, a gente tem todas essas coisas. É claro que eu posso ter uma série de coisas que eu faça na minha casa, que eu busque me proteger, né? E que eu não fique em espaços apertados, que eu não tenha contato com pessoas que estão infectadas com Covid, por exemplo. Eu posso cuidar lá do meu vaso para não ter água parada. Enfim, eu posso fazer várias coisas. Mas eu tenho que saber que é a misericórdia de Deus que nos salva de todas essas coisas. E é a misericórdia de Deus que também nos faz atravessar esses momentos difíceis que passamos muitas vezes, né? Então, eu não tenho nada por mérito próprio. Eu não tô assim porque eu faço, eu aconteço. Não. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus que eu tô aqui hoje falando com você, né? É Ele que me sustenta, é Ele que me coloca aqui à sua mesa, é Ele que me dá o alimento, é Ele, é por Ele. Então, este olhar faz a gente mudar completamente. É neste lugar, né, da humilhação, de esvaziamento, da gente não ver a nós mesmos, as capacidades que temos como sendo algo que nós conquistamos, mas realmente entregues ao Senhor. É esse lugar que o Senhor nos quer à sua mesa. A mesa de Jesus é a mesa da transformação interior, onde o orgulho dá lugar à humildade. Jesus nos transforma quando Ele nos salva. Ele nos dá uma nova vida e Ele começa a trabalhar em nós. Instantaneamente, nós não ficamos humildes, né? Não, olha, já tô ótimo. Sou uma pessoa humilde, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. Até achei interessante que eu, ouvindo uma mensagem, a pessoa falou assim, como é difícil você ter livros evangélicos, cristãos, com o título que se refere ao orgulho, porque ninguém compra
livros que falem sobre o orgulho. Nós não queremos ser ministrados em relação ao orgulho, porque os orgulhosos não acreditam que são orgulhosos. Então, reconhecer o nosso orgulho é algo muito difícil, e por isso que nós trabalhamos tão pouco, né? Essa característica nossa. Mas, no fundo, quando nós demonstramos essa falta de amor pelo próximo, consideramos nosso direito tudo, né? Queremos no nosso casamento sempre estar certo. Não, mas eu não sei como é que não enxerga como é que eu enxergo. Tudo isso é raiz de orgulho, né? E então nós precisamos olhar para isso, pedir para o Espírito Santo de Deus revelar esse orgulho nosso e trabalhar com isso, né? Então, nós vemos que a humildade, ela tem um lugar especial. Deus aprecia a humildade. 1 Pedro, capítulo 5, a segunda parte do verso 6, diz que Deus dá graça aos humildes. Nas bem-aventuranças, Jesus disse: são felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito. E ser pobre de espírito é isso, é ser pobre de você mesmo, é ser humilde. Então, bem-aventurado, feliz aquele que é humilde, que é esvaziado de si mesmo, né? Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 14, nos dá o único motivo pelo qual nós devemos nos gloriar, ser orgulhosos. Está lá, capítulo 6 de Gálatas, versículo 14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O único motivo de orgulho que eu tenho é a cruz de Cristo. É o fato dele ter me salvado, né? Isso é a única coisa, porque disso deriva todo o resto. Eu não vou poder ser orgulhoso das minhas realizações quando eu reconhecer que elas só são possíveis pela cruz de Cristo. É em Cristo que eu realizo. É em Cristo que eu sou quem eu sou. É em Cristo que tudo acontece. Então, o lugar de honra é de Cristo. É a cruz de Cristo. E não a minha honra ou aquilo que eu realizo. Quando nós reconhecemos que nosso lugar, a mesa do Senhor, ela vem do Senhor, quando nós reconhecemos que nós só estamos sentados à mesa do Senhor porque Ele quis, e Ele nos estabelece naquele lugar, isso muda a nossa forma de compreender uma série de coisas. Nós temos lá em Efésios que Deus, através do Espírito Santo, concedeu a cada um de nós dons. Nós temos vários dons, várias capacidades, habilidades, cada um de nós. Nós temos pessoas, por exemplo, eu me referi até lá na aula da escola dominical, algumas pessoas que são lá da nossa classe, pessoas que têm habilidade para cuidar de flores, por exemplo. Nós temos uma irmã querida, né, a Verônica, lá na nossa igreja, que consegue com uma plantinha, uma florzinha, transformar num vaso maravilhoso. Aquela é uma habilidade que Deus deu a ela. É o lugar dela, é o assento dela. E eu não posso ficar revoltada porque eu não tenho essa habilidade. Nossa, tinha que ser que nem a Verônica, saber fazer um vaso. Por que é só a Verônica que faz o vaso, né? Porque Deus a colocou naquele lugar, essa é a habilidade dela, é dessa forma que ela é usada, né? E eu vou ver no que eu posso ser usado, que provavelmente é algo que a Verônica não é usada. Porque o sistema de Deus é perfeito, ele tem peças, engrenagens ali certinhas, e cada um no seu lugar, e todos honrados por Deus para realizar o seu trabalho. Não existe uma hierarquia de quem é mais. O pastor, ele é um servo acima, ele pode ser uma autoridade na igreja, mas isso não quer dizer que ele está acima dos outros diante de Deus. Ele é mais santo, ele é mais abençoado, ele tem um lugar de honra. Não, cada um naquilo que Deus estipulou para fazer, para cada um que Deus capacitou a realizar, tem o seu lugar na mesa do Senhor. E quando nós entendemos esse nosso lugar,
muitas coisas na nossa mente vão ser diferentes. A primeira coisa que acontece quando nós reconhecemos que esse lugar que nós temos é um lugar dado por Deus para nós nos alegramos com esse lugar. Nós compreendemos o presente que nós recebemos dele. Então, a primeira coisa é alegria. Puxa, o Senhor me fez assentar na sua mesa, né? O Senhor me deu este lugar pela sua graça. Então, eu só posso me alegrar de estar aqui. A outra coisa é que eu passo a compreender que tudo aquilo que eu realizo vem dele e não há espaço para eu me orgulhar. Se eu fui capacitada por Deus, por exemplo, para realizar um evento na igreja, então eu vou lá, eu organizo, eu monto uma equipe, as coisas acontecem e no final não há espaço para eu dizer, uau, como eu sou o máximo, como eu consegui fazer tudo isso. Porque eu reconheço que esse lugar que eu ocupei é um lugar que Deus me deu para ocupar e que, portanto, toda a realização, toda a glória vem dele. Só da cruz, né? Ele que me capacitou, ele que me escolheu, ele que me colocou nesse lugar. Então, a ele toda a glória. A ele toda a glória não é só uma música bonita, gente. Até virou uma música bonita, é bom cantar essa música. Mas a ele toda a glória é isso, é reconhecer que em tudo Deus está presente e acima de qualquer coisa, né? Quando nós reconhecemos o nosso lugar na mesa do Senhor, que tudo isso vem dele, nós deixamos de ter inveja, raiva, julgarmos os outros no que as pessoas estão fazendo. Ai, aquele irmão, como é que pode estar fazendo? Deus está capacitando ele para fazer aquilo, né? Não queira aquela cadeira, não queira aquele espaço. Deus o está capacitando. Deus está usando aquele outro para fazer aquela outra coisa. Não cabe a nós julgarmos isso. Ai, passou a vida inteira só orando na igreja? Não prega, não vai fazer outra... O Senhor o separou para ser um intercessor fiel. Que bênção que aquela pessoa é capacitada por Deus para passar horas do seu dia orando pelos irmãos, pelas necessidades, intercedendo. Ele é uma peça importante, ele está sentado num lugar importante. Então, nós deixamos de ter inveja, de ter raiva, de ter, ficar julgando o que as pessoas estão fazendo, porque cada um deles está sendo colocado naquele lugar por Deus. Aquelas pessoas que estão realizando vão dar conta para Deus daquilo que está sendo feito. Deus as recompensará. Deus está olhando. Lembra lá no começo de toda essa história? Jesus observando. Jesus está observando o movimento de cada um à mesa. Nós também tiramos de nós a sede de poder. Portanto, todo o desejo de usurpar o lugar do outro. Vocês sabem que o orgulho nos faz querer ter o lugar do outro, daquele que nós avaliamos como alguém que está acima de nós. Isso começou lá no Gênesis. Adão e Eva tinham a perfeição do paraíso, tinham Deus com eles. Deus era todinho só deles, né? Mas o que aconteceu ali? Vem a serpente e diz, ele não está deixando vocês comerem, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. Ou seja, vocês vão ter o lugar dele. E você vai dizer para mim assim, então, mas foi a serpente que falou, a Eva nem estava pensando nisso. As tentações vêm em cima dos nossos desejos. Nenhuma tentação vem para mim de algo que eu não queira. Não vai ser uma tentação, né? Eu falei para as meninas, nunca vou ser tentada a comer jiló, porque eu não gosto de jiló. Então, não é isso que vai me seduzir. Então, quando a serpente vem e fala com Eva, ela já sabia que Eva tinha o desejo de ser como Deus, né? E é isso que faz Eva cair. O orgulho, Eva naquele momento achou que ela merecia aquele posto. Ela merecia saber tudo como Deus. E é por isso que ela acaba desejando isso e caindo. Então, o desejo de querer um lugar que não é nosso, ele vai por terra quando nós entendemos que nós recebemos o nosso lugar em Cristo.
E a segunda parte dessa parábola vai nos falar sobre quando nós partilhamos com os outros, né? Quando nós somos os anfitriões. A verdade é que quando nós partilhamos a mesa com Jesus de uma maneira plena, quando nós conhecemos Jesus, quando nós aprendemos dele, nós vamos querer ser como Jesus. Nós vamos querer ser anfitriões como Jesus. Aquele Jesus que recebia a todos na sua mesa. É esse que vai ser o nosso desejo. Nós vamos começar a nos espelhar em Jesus. Um exemplo disso são os pais idosos que muitas vezes reclamam porque seus filhos não os convidam a ir para suas casas, almoçar, ficarem na casa deles e dizem, puxa, esse meu filho, como é ingrato, nunca me convidou para ir na casa dele. Mas, na verdade, esse filho, ao longo da sua vida, nunca viu os pais convidando ninguém. Nós aprendemos a ser bons anfitriões com os nossos pais. Eu, particularmente, aprendi com a minha mãe que você tem que ter muita comida. Na casa dos meus pais, a comida podia ser simples, mas quando eles convidavam alguém para almoçar, podia saber que ia ter comida para almoçar, jantar e almoçar no dia seguinte, né? Tinha que ter muita comida para aquela pessoa poder comer o quanto ela quisesse. Então, quando eu recebo alguém na minha casa, eu não consigo fazer só um pouquinho de comida. Eu preciso fazer muito, porque eu acredito que aquela pessoa tem que ter fartura. Eu aprendi isso com os meus pais. E Jesus é quem nos ensina a sermos anfitriões. É por isso que ele diz aqui, recebam os mancos, os aleijados, aqueles que não têm como retribuir. Todas as pessoas que Jesus recebeu na sua mesa, quando ele sentava à mesa com essas pessoas, eram pessoas que não tinham nada para dar para ele. Ele é quem tinha a dar para aquelas pessoas. Então, quando nós convidamos pessoas, nós convidamos aqueles que não podem nos retribuir. Nós fazemos o bem àqueles que não vão nos dar de volta. Nós derramamos sobre essas pessoas a graça e a misericórdia que foi derramada sobre nós. E nós cumprimos o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nós deveríamos amar o próximo mais do que nós mesmos, mas nós amamos tanto a nós mesmos que se a gente amar o próximo como a gente se ama, já vai ser legal, né? E pensa, você amar realmente aquela pessoa, dar a ela a honra que você gostaria de ter. Que precioso isso. Eu vi um vídeo essa semana de um homem que recebe um lanche do motoboy, começa a arrumar uma mesa, fala para ele sentar e comer junto com ele. O motoboy, claro que se surpreende, aquilo nunca tinha acontecido com ele. Por quê? Naquela situação, aquele motoboy parecia alguém que era indigno de sentar na mesa com aquele homem, né? Quem era ele? Não é meu amigo, não é alguém que eu gosto. Mas naquele momento, aquele homem estava derramando graça e misericórdia sobre aquele outro. Olha, pode ser que você esteja com fome agora, senta aí, vamos almoçar junto. É isso que Jesus pede de nós, que a gente olhe para as pessoas e faça o bem, derrame sobre elas aquilo que nós já recebemos em Cristo. E olha como é interessante, Jesus diz, chame essas pessoas quando você fizer um banquete. Essas pessoas não devem receber as migalhas que caem da nossa mesa. Nós vimos agora nesse movimento do Rio Grande do Sul um problema muito sério. As pessoas esvaziaram seus armários de muita coisa que não prestava mais, né? Roupa rasgada, sapato desgastado. Eu vou mandar para o Sul, não estou precisando. Essa não deve ser a nossa atitude. É o banquete. Você já pensou em abrir o seu armário, ver aquela roupa que você mais gosta, a mais preciosa para você, colocar e mandar para alguém? Ah, não, Laís, aí você está pedindo demais de mim. É isso, não sou eu não. É isso que Jesus está pedindo. No banquete, mande o melhor e mande sem esperar que você vai receber. Não é aquela filosofia de eu vou mandar um casaco da Zara e vou receber 3. Não. Eu vou mandar o casaco e talvez eu fique sem. Mas não importa, porque a minha recompensa não é de agora. A minha recompensa é pela eternidade. É Deus que vai estar me recompensando. Eu não vou mandar o cobertor, vai começar o inverno, vou mandar o cobertor mais fuleiro que eu tenho, aquele mais desgastado. É pro pessoal de rua mesmo. Não, compre um cobertor gostosinho, daquele que você queria usar e dê. Esse é o banquete, né? E é isso que o Senhor pede de nós.
O Senhor está olhando para nós. Ele está vendo quem nós convidamos, quem nós excluímos. E tudo isso indica, de verdade, aonde nós estamos buscando a nossa aprovação. Quando nós convidamos somente aqueles que podem nos dar prestígio, nós estamos querendo a aprovação dos homens. Mas quando nós convidamos aqueles que não têm nada para nos oferecer, nós, na verdade, estamos querendo a aprovação de Deus, né? E nós teremos uma recompensa. Tiago, capítulo 4, verso 10, diz assim: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Essa é uma promessa gloriosa. Humilhe-se, né? Não busque o seu orgulho, os seus direitos. Não deixe nada disso ocupar o seu coração. Mas humilhai-vos diante do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele é quem vai te exaltar. E ele também fala conosco lá em Lucas, capítulo 6, nos versos 34 e 35. Diz assim: e se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores, para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Esse é o exemplo que nós temos em Deus. Ele é bondoso com os ingratos e maus. Que valor tem você emprestar, né? Esperando em troca? Isso os pecadores também já fazem. Qualquer um faz isso. O bem todo mundo faz, bem para quem é bom, né? Todo mundo faz. Que valor há nisso? Mas se você fizer a mais, se você fizer para aquele que não tem nada para te dar em troca, você vai ser chamado de filho do Altíssimo. Olha que coisa fantástica. Sermos filhos do Altíssimo. Podermos dizer que nós agimos como o nosso Pai age. Isso é maravilhoso. A recompensa do justo virá do céu. A nossa motivação é a felicidade eterna. Isso é o que a gente já estudou em outros momentos, né? Os valores do reino de Deus. O reino de ponta cabeça. O reino que tem os valores invertidos. Aqui no mundo, na nossa sociedade, o que vale é ser orgulhoso. É amar a si mesmo, é defender o seu, é primeiro você. Mas no reino de Deus não é assim. É um espírito humilhado. Deus nos quer humildes e generosos, sem esperar nada em troca. Realmente, esperando somente o retorno mais importante que temos, que é a recompensa que vem do próprio Deus. Uma recompensa que será eterna, a nossa felicidade eterna em Cristo e com Cristo, não é? Então, que Deus possa te abençoar. Eu espero que essa mesa tenha falado ao seu coração, que através dessa parábola Jesus tenha te ensinado, porque com certeza Ele me ensinou. E que nós possamos, em breve, estar vendo mais uma mesa e aprendendo ainda mais de Deus. Que Deus abençoe você.